Olá, esta é mais uma aula de ética. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ética moderna. Vamos tentar fazer uma aula um pouco mais rápida, apesar de que este período da história da filosofia marca um dos momentos mais profundos e de maior produção de filosofia da história. Tá? A ética moderna ela vai começar a ser produzida depois do final da Idade Média, com o início daquele movimento, né, que foi tanto um movimento intelectual, quanto também foi um movimento artístico e que desemboca em um movimento econômico, social e político que nós chamamos de Renascimento. Tá? O renascentismo vai trazer consigo alguns pensadores, né, algumas reflexões que no campo da ética são fundamentais, tanto para pensar esse novo mundo que vai se organizar a partir do século XV, no século XVI e século XVII, e que se transforma na sociedade moderna e que acaba sendo o germe para o mundo contemporâneo no século XVIII, o século das luzes, o iluminismo. Tá? Então, eu gostaria de pensar junto com vocês um pouco sobre este contexto, né, da produção de pensamento ético neste período que vai do Renascimento até o Iluminismo. Vamos lá, vamos continuar a leitura do nosso livrinho, né? Ética, de Adolfo Sanches Vasquez, apenas uma partezinha deste livro que nós estamos lendo e a gente vai fazendo alguns comentários. Ok? Vem comigo então. Ética moderna, vamos lá. Entendemos por moderna a ética dominante desde o século XVI até os começos do século XIX. Embora não seja fácil reduzir as múltiplas e variadas doutrinas éticas deste período a um denominador comum, podemos destacar a sua tendência antropocêntrica, em contraste com a ética teocêntrica e teológica da Idade Média, que atinge o seu ponto culminante na ética de Kant, que nós vamos tentar falar com um pouco mais de profundidade hoje. A ética antropocêntrica no mundo moderno. A ética moderna se cultiva na nova sociedade que sucede à sociedade feudal da Idade Média e se caracteriza por uma série de mudanças em todas as ordens. Na econômica, incrementam-se consideravelmente as forças produtivas em relação ao desenvolvimento científico que se concretiza na constituição da ciência moderna, como no caso de Galileu e de Isaac Newton. E se desenvolvem as relações capitalistas de produção. Na ordem social se fortalece uma nova classe social, a burguesia, que se preocupa com estender o seu poder econômico e luta por impor a sua hegemonia política através de uma série de revoluções, na Holanda, na Inglaterra e na França. No plano estatal, desaparece a fragmentação da sociedade feudal, com a sua multidão de pequenos estados, e se criam os grandes estados modernos, únicos e centralizados. É preciso assinalar, contudo, que essa transformação social não possui um caráter uniforme e, com ela, coexiste o atraso político e econômico de outros países, como é o caso da Alemanha e da Itália, que somente no século XIX conseguiram realizar sua unidade nacional. Na ordem espiritual, a religião deixa de ser a forma ideológica dominante e a Igreja Católica perde sua função de guia. Verifica-se os movimentos de reforma que destroem a unidade cristã medieval. Na nova sociedade, consolida-se um processo de separação daquilo que a Idade Média unira. A separação da razão em relação à fé, né? Separa-se a razão da fé, separa-se dessa forma a filosofia da teologia, a natureza de Deus. Então, as ciências naturais se separam dos pressupostos teológicos, é possível se desvencilhar essas coisas. O estado da igreja, o homem de Deus. O homem adquire um valor pessoal, não só como ser espiritual, mas também como ser corpóreo, sensível. E não só como ser dotado de razão, mas também de vontade. Sua natureza não somente se revela na contemplação, mas também na ação. O homem afirma o seu valor em todos os campos, na ciência, pondo-se a serviço de suas necessidades humanas, na natureza, considerando-a como objeto de transformação ou produção humana, na arte, representando tudo, inclusive as virgens, com os olhos humanos. O homem aparece, portanto, no centro da política, da ciência, da arte e também da moral. Ao se transferir o centro de Deus para o homem,
este acabará por apresentar-se como absoluto, ou como o criador ou legislador em diferentes domínios, incluindo nestes no domínio moral. Então, observe que coisa interessante que nós temos até agora. Nós perdemos a hegemonia da religião, especialmente do cristianismo na Europa, que era latente no período medieval. E esta pujança religiosa, teológica, espiritual, profundamente metafísica, acaba sendo eclipsada pelo próprio ser humano, que agora como centro da análise, portanto nós temos uma história agora antropocêntrica, tem como o fundamento da própria ação humana, da própria concepção de valor, e dos comportamentos morais. Não mais serão guiados por Deus, mas sim pelo próprio homem. O que, obviamente, num primeiro momento vai gerar alguns conflitos entre o próprio homem e a religião. Vamos lá. Em Descartes, já se esboça claramente a tendência de basear a filosofia no homem, embora este ainda se conceba como um abstrato ou pensante. Gente, vou abrir um adendo aqui. René Descartes é um filósofo do século XVII que vai ser reconhecido por ser talvez o maior dos filósofos racionalistas. René Descartes também é o criador de um método científico. Não um criador em si, mas um grande divulgador e um profusor da ideia de que o método científico possibilitaria ao ser humano conhecer de verdade, aprofundadamente, a realidade. Quando o Descartes vai dizer que o ser humano deve estabelecer as regras pelas quais ele deve viver, vamos pensar em uma ética em Descartes, apesar de que essa não for a intenção da obra filosófica dele, ele vai dizer que o ser humano deveria se afastar de suas paixões, de seus sentimentos, porque através da racionalidade e de uma racionalidade metodológica, ordenada pelo método científico, nós poderíamos encontrar quais seriam os melhores caminhos para a ação, tanto individuais quanto coletivas. Então, olha só, o Descartes é um cara que vai acreditar sim que o ser humano tem capacidade de desenvolver modos de comportamento, de organização da sociedade que possibilitaria uma vida mais harmônica, mais eficiente. A ideia de eficiência é muito típica dentro dessa perspectiva que é puramente científica. Tá? Nos iluministas e materialistas franceses do século XVIII, a filosofia está a serviço da tarefa de destruir os pilares ideológicos de um mundo já caduco, o antigo regime ou a ordem feudal absolutista, e de formar, mediante a ilustração, um novo homem em harmonia com sua natureza racional. A filosofia, segundo esses pensadores, que preparam ideologicamente a Revolução Francesa, deve orientar a reforma do homem. Em Kant, o homem, como consciência cognoscente ou moral, é antes de tudo um ser ativo, criador e legislador, tanto no plano do conhecimento quanto no plano moral. Vemos, portanto, que no mundo moderno tudo contribui para que a ética, libertada de seus pressupostos teológicos, seja antropocêntrica, isto é, tenha o seu centro e fundamento no homem, embora este ainda se conceba de uma maneira abstrata, dotado de uma natureza universal e imutável. A ética de Kant é a mais perfeita expressão da ética moderna, razão pela qual nos referimos de preferência a ela, mesmo que sucintamente, para situá-la. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de Kant. Mas antes de falar de Kant, eu quero que vocês voltem um pouco lá no René Descartes, que é um racionalista. O pensamento de René Descartes vai se aproximar de alguma maneira com o pensamento que, ainda que político, de Nicolau Maquiavel, que acreditava que para a manutenção da ordem do Estado deveria o governante encontrar estratégias de comportamento que não se vinculavam aos valores e às virtudes, especialmente as virtudes religiosas, e que a ação do político deveria uma ação de preservação do Estado, de manutenção do poder e de salvaguarda do Estado como um todo. Então veja só, é uma prática política que do ponto de vista ético, centra-se também na constituição de uma organização humana, e desvincula, de forma muito incisiva, desvincula a ação, o comportamento, portanto a regra moral,
da religiosidade e de uma ideia de pureza do comportamento, né? De uma virtuosidade que seria opositora dos vícios. Então existiria um modo de comportamento humano que ainda é degradante, ainda que mal, ainda que você fizesse o mal a alguém, seria para um bem maior. O Descartes, quando fala que não, o ser humano tem como encontrar meios de comportar-se coletivamente que favoreceria a toda a sociedade, nós estamos vendo aqui, né, o nascimento, né, o germe do consequencialismo, que depois vai desembocar no utilitarismo e no pragmatismo, que eu vou falar na próxima aula. Mas olha só, junto com esses tem um outro filósofo que eu gosto, acho bastante interessante, que é o Spinoza. O Spinoza é um outro racionalista, né, também moderno, também no final do século XVII, que vai pensar que o ser humano ele não deve temer as suas paixões, então ele se opõe de alguma forma ao René Descartes. O Spinoza vai dizer que as paixões humanas, elas tanto podem ser boas quanto elas podem ser más. As paixões humanas, quando elas fazem o ser humano guiar-se para a salvaguarda da sua própria vida, quando as paixões humanas aumentam a pulsão de vida humana, a tendência do ser humano a se satisfazer-se consigo próprio, estas paixões, elas aumentam aquilo que o Spinoza chamava de conatos, né? Que é essa pulsão de vida, que é a autopreservação humana e que seria boa. Então, olha só, o Spinoza, que é um filósofo moderno, racionalista, vai dizer que existe algo na emotividade humana, nas paixões, desejos humanos, que nos direcionam para o comportar, para a ação humana, que seria ainda assim uma ação boa quando essas paixões, esse voluntarismo nos colocam diante daquilo que nos fazem ser melhores, que nos fazem ser mais vívidos e que não nos mortificam, né? Então veja como que está o cenário posto para a obra do Kant. E aí vem Kant, o Kant, né, que vai ser o maior representante da deontologia. Eu já falei rapidamente sobre isso, mas eu quero recapitular um pouco. O que seria deontologia? Teoria do dever. Para Kant, diferentemente do Aristóteles, né, dos filósofos que acreditavam que existe um modo de agir perfeito, baseado, né, em um comportamento humano perfeito, né? Existe um comportamento humano que é excelente, isso é virtude. E esse comportamento humano que é virtuoso, ele se diferencia do vício, né? Então, o que seriam as virtudes? As virtudes é lá, compaixão, misericórdia, boa fé, amor, humor, prudência, fortaleza, né? Então, essas características são virtudes. E existem seres humanos virtuosos e seres humanos não virtuosos, quer dizer, viciosos. O Kant vai dizer que não necessariamente um ser humano virtuoso agirá bem. Porque talvez em função de sua virtude, ele perde a oportunidade de fazer algo melhor para a humanidade, para a salvaguarda de si mesmo, para o bem do universo. Então, para Kant, existe na ação, em cada ação específica, uma possibilidade de reflexão filosófica, portanto, uma reflexão ética sobre cada ação, e nesta ação específica é possível se encontrar a melhor ação possível. Em cada possibilidade é possível se encontrar a melhor ação possível. Isso é deontologia, teoria do dever. É por isso que nós vamos ver, então, no Kant, o que ele vai chamar de imperativo categórico, ou seja, de aquilo que me rege, aquilo que tange a minha ação, está em mim próprio, surge em mim próprio através da minha reflexão. Mas vamos ler um pouquinho. Kant, que viveu de 1724 até 1804, do seu solitário roteiro em Königsberg, cidade que na época fazia parte da Alemanha, mas que hoje faz parte da Rússia, tá? Hoje se chama, se não me engano, Kaliningrado, na Rússia, foi contemporâneo dos grandes acontecimentos que estremeceram a França e que deviam culminar na Revolução de 1789. Observem que ele é um filósofo tipicamente do século XVIII, um filósofo iluminista, e com tudo aquilo que o iluminismo traz, né? Talvez ele seja um dos grandes propagandistas do movimento intelectual que a gente chama de iluminismo.
Suas obras éticas fundamentais apareceram nos anos imediatamente anteriores a esta revolução, como os livros Fundamentação da Metafísica dos Costumes, escrito em 1785, e Crítica da Razão Prática, que foi escrita em 1788. Como outros grandes pensadores alemães de seu tempo, como Goethe, Fichte e Hegel, Kant acompanha com admiração a revolução que se realiza do outro lado do Reno. E como os seus contemporâneos, acho que tem um errinho aqui, anseia também por uma mudança revolucionária. Mas, dadas as condições peculiares da realidade social alemã, essa mudança se operará somente no campo do pensamento. E, de fato, Kant tem consciência de que revolucionou a filosofia e, por analogia com a revolução que Copérnico operou ao demonstrar que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário, afirma que realizou uma revolução copernicana ao inverter a ordem que se admitia tradicionalmente nas relações sujeito-objeto. No terreno do conhecimento, sustenta Kant que não é o sujeito que gira ao redor do objeto, mas ao contrário. O que o sujeito conhece é o produto de sua consciência. E a mesma coisa se verifica na moral. O sujeito, a consciência moral, dá a si mesmo a sua própria lei. O homem, como sujeito cognoscente ou moral, é ativo, criador, e está no centro tanto do conhecimento quanto da moral. Olha, cabe um parêntese aqui porque é muito interessante. Quando Kant fala que vai realizar a revolução copernicana na filosofia, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo a sua teoria, né, gnoseológica, que é um tipo de metafísica, né, que se insere muito profundamente dentro do campo da epistemologia, porque é uma teoria do conhecimento, que ele vai dizer assim, olha, quando o ser humano conhece algo, ele não conhece a verdade absoluta sobre aquele algo. Porque, na verdade, quando nós conhecemos algo ao nosso redor, algum objeto que se é posto ao nosso conhecimento, é o que nós interiorizamos daquele mundo que está externo a nós. Então, a nossa percepção ela é sempre limitada, porque ela é sempre humana. É sempre um ponto de vista específico sobre o mundo, sobre o objeto. Tome esse exemplo aqui. Este objeto, quando eu olho para esse objeto, eu vejo, nossa, que objeto laranja reluzente. Mas, na verdade, o laranja reluzente é a percepção que os meus olhos e o meu cérebro fazem desse objeto. Não necessariamente, em todos os pontos de vista, esse objeto é, assim, laranja reluzente. Talvez, se eu analisá-lo com um microscópio, eu não vá ver esta cor laranja. Então, esta observação, essa expectativa, essa perspectiva que eu tenho deste objeto e que me dá a conhecê-lo, é interior minha. É subjetiva minha. Então, e esta subjetividade minha é o que me oferece a condição de conhecer todo mundo. Não é que eu não conheça nada, eu conheço um mundo. Só que eu conheço um mundo subjetivado. Então, tudo o que eu conheço, então essa seria a teoria do conhecimento kantiano, tudo o que eu conheço é uma subjetivação do mundo. São perspectivas minhas sobre o mundo. E essas perspectivas minhas sobre o mundo são verdadeiras. Tá? Você também as provavelmente terá. E que nos oferece, então, uma condição de, por exemplo, dialogar sobre essa percepção. Mas nunca deveremos admitir que o que nós conhecemos é a verdade absoluta sobre o mundo. Porque outros olhos, por exemplo, sei lá, os olhos de uma águia, os olhos de um cão, veriam esse objeto de forma diferente. Né? E quem estaria mais certo? Quem tem olhos melhores? Não posso dizer isso. Não conheço os olhos perfeitos. Né? Então, do ponto de vista do conhecimento, o conhecimento, para Kant, é um conhecimento subjetivado, que parte do homem e não do mundo. Então ele coloca o homem como centro. Ele realiza essa revolução copernicana quando ele realiza essa mudança. Não é o objeto que está no centro, é o homem que está no centro. Da mesma forma, nós vamos para a moral. Né? Não é a regra que está no centro, mas a consciência moral que está no centro. É o próprio homem quem dá o fundamento para o comportamento. E não a regra externa ao homem. E não aquilo que está escrito na lei. Kant toma como ponto de partida da sua ética, o fato da moralidade é um fato indiscutível. Certamente que o homem se sente responsável pelos seus atos e tem consciência de seu dever. Mas essa consciência obriga a supor que o homem é livre,
Pois bem, dado que o homem, como sujeito empírico, é determinado casualmente e a razão teórica nos diz que não pode ser livre. É preciso admitir, então, como um postulado da razão prática, a existência de um mundo da liberdade ao qual pertence o homem como ser moral. Olha, como sujeito empírico, como alguém jogado no mundo, não somos livres. Nós estamos aqui, não temos a possibilidade de não estar aqui. Porque já estamos. Né? E as possibilidades que se abrem a você estão agora aí. Você não tem como retornar no tempo e redimensionar quais são as possibilidades para a sua ação agora. Você pode se levantar, você pode se manter sentado, você pode parar esse vídeo ou você pode continuá-lo. Agora, essas possibilidades elas já estão dadas. Você não pode voltar no tempo e restabelecê-las, colocando outras possibilidades no lugar dessas. No entanto, a decisão que você faz, ela é inteiramente sua. Então, olha a teoria do dever, né? A deontologia kantiana, quando que ela vai colocar. Você, agora, diante dessas possibilidades, você, enquanto um sujeito antropocêntrico, parte de você as condições para agir em conformidade com esta ou essa outra possibilidade. O problema da moralidade exige que se proponha a questão do fundamento da bondade dos atos. Ou em que consiste o bom? Já conhecemos a resposta de Kant. O único bom em si mesmo, sem restrição, é uma boa vontade. A bondade de uma ação não deve procurar em si mesma, mas na vontade com que se faz. Mas quando é que uma vontade é boa? Ou como uma boa vontade age ou quer? É a boa vontade que age por puro respeito ao dever, sem razões outras a não ser o cumprimento do dever ou a sujeição à lei moral. O mandamento ou dever que deve ser cumprido é incondicionado e absoluto, ou seja, o que a boa vontade ordena é universal, por sua forma, e tem um conteúdo concreto, refere-se a todos os homens, em todo o tempo. Aqui. Em todas as circunstâncias e condições. Kant chama de imperativo categórico este mandamento, formulando assim: age de maneira que possas querer que o motivo que te levou a agir se torne uma lei universal. Gente, o imperativo categórico kantiano é uma coisa que você pode decorar. Age de tal modo que a lei que te rege a ação se torne uma lei universal. Age de tal modo que aquilo que te faz agir possa se tornar um modelo de ação para todas as pessoas. Porque o que o Kant está pensando é o seguinte: toda vez que você vai fazer qualquer coisa, você tem que primar pela boa vontade. E a boa vontade te indica que aquela ação deve ser uma ação que qualquer outra pessoa na sua situação deveria realizá-la. Tá? Porque se você agisse contrariamente àquela ação pré-estabelecida pelo ponto de vista racional e subjetivo, você destruiria o universo, você destruiria o mundo. Então vamos dar um exemplo. Você tem a possibilidade de roubar, mas você tem a possibilidade de ser honesto. Se a sua escolha é ser honesto, é porque você, a partir do ponto de vista aí do imperativo categórico, chegou à seguinte conclusão: todas as pessoas devem ser honestas. Por isso é que eu sou honesto. Porque a honestidade é o que preserva o bem no mundo. É esta a ação verdadeiramente correta, a honestidade. Agora, olha o outro lado, a desonestidade, o roubo. Se eu faço, eu tenho que pressupor que todas as pessoas, na possibilidade aberta para a desonestidade, serão desonestas. E aí nós teremos um mundo de desonestos. Então, para Kant, o dever moral, ele está sempre em uma perspectiva racional anterior à ação. Olha só, se eu tenho a possibilidade de manter sei lá, uma planta viva, né, regando esta planta, ou eu não a regando, a permito que ela morra, eu tenho que entender que a humanidade toda já está perdida. Porque assim como eu faço, todo ser humano também o fará.
e permitirá que todas as plantas morram por não serem regadas. É óbvio que é um exemplo esdrúxulo, mas a teoria do dever kantiana, a deontologia kantiana, ela vai nos colocar diante dessas possibilidades de pensar, olha só, quando é que eu ajo e dessa mesma forma que eu agirei, eu abro a possibilidade para que todos os seres humanos ajam igualmente. E se todos os seres humanos, então, agirão igualmente ao que eu estou fazendo agora, é porque eu já decidi, eu sou o legislador do mundo. Eu já decidi qual é o futuro do universo. Esta minha ação, ela designa o futuro de todo o universo. É drástico, é pesado, mas é muito bonito pensar assim. Se o homem age por puro respeito ao dever e não obedece a outra lei a não ser a que lhe dita a sua consciência moral, é, como ser racional puro ou pessoa moral, legislador de si mesmo. Por isso, tomar o homem como meio parece a Kant profundamente imoral, porque todos os homens são fins em si mesmo e como tais, isso é, como pessoas morais, formam parte do mundo da liberdade ou do reino dos fins. Senhores, esta reflexão kantiana oferece uma base fundamental para toda a reflexão sobre direitos humanos. Se eu sou legislador de mim mesmo e, portanto, do mundo que vem posteriormente a mim, posteriormente à minha ação, porque toda ação que eu faço é uma predisposição para que todos ajam da mesma forma, porque é um imperativo categórico, eu tenho que tomar todo ser humano como fim, não como meio. Porque todo ser humano é um fim em si mesmo. Sendo fim em si mesmo é digno e digno de dignidade. Né? Confere a todo ser humano o direito a ter dignidade. Não posso tomar um ser humano como um meio para atingir os meus fins. Né? Eu não posso tomar um ser humano como um escravo para o bem da nação. Porque todo ser humano é um si mesmo e um fim em si mesmo. Né? E todo ser humano é um legislador do futuro da própria humanidade ou do universo. Kant, fiel ao seu antropocentrismo ético, empresta assim à moral o seu princípio mais alto. E foi exatamente no mundo humano concreto no qual o homem, longe de ser um fim em si, é meio, instrumento ou objeto, é mercadoria, por exemplo, e no qual, por outra parte, ainda não se verificam as condições reais, efetivas, para transformá-lo efetivamente em fim. Mas essa consciência de que não deve ser tratado como meio e sim como fim tem um profundo conteúdo humanista, moral e inspira hoje todos aqueles que desejam a realização desse princípio kantiano, não já no mundo ideal, mas em nosso mundo real. A ética kantiana é uma ética formal e autônoma. Por ser puramente formal, tem de postular um dever para todos os homens, independentemente da sua situação social e seja qual for o seu conteúdo concreto. Por ser autônoma e opor-se assim às morais heterônomas, nas quais a lei rege a consciência que vem de fora, aparece como a culminação da tendência antropocêntrica iniciada no Renascimento, em oposição à ética medieval. Finalmente, por conceber o comportamento moral como pertencente a um sujeito autônomo e livre, ativo e criador, Kant é o ponto de partida de uma filosofia e de uma ética na qual o homem se define, antes de tudo, como ser ativo, produtor ou criador. Olha, gente, que coisa interessante. A deontologia kantiana vai dizer assim, não importa o que você é. Não importa se você é o presidente da república, ou se você é o gari, ou se você é o empacotador do supermercado. Você é um legislador da humanidade. Porque você, enquanto ser humano, como fim em si mesmo, você faz escolha. E a sua escolha é a escolha que se faz para toda a humanidade. Gente, essa reflexão vai ser uma reflexão que depois vai ser repensada por Jean-Paul Sartre no existencialismo contemporâneo. Né? É um humanismo autônomo. Você que toma a decisão e parte de você. E você tem condições de saber o que é bom. Você sai da heteronomia, que é aquela perspectiva
da qual você recebe de fora. Ah, não, mas está escrito em um livro sagrado que me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. Pronto, se eu seguir aquelas regras que já estão postas lá, estou tranquilo. Eu eximo, eu tiro de mim qualquer responsabilidade sobre o universo, sobre a humanidade. O Kant te coloca como responsável, sim. Ah, mas tem aquela regra lá? Analise bem aquela regra. Se em toda situação aquela regra vale. E aí? E se em alguma situação de um dilema posto aquela regra não valesse? Entendeu? Então é você que legisla, é você que cria a lei agora, no ato. Então, a ética moderna, essa ética que abre a possibilidade do ser humano se encontrar consigo mesmo como profundo legislador e criador da regra moral, como alguém que reflete e certamente questiona os valores instituídos. Tá? Eu não quero me alongar muito porque eu queria ser mais rápido nessa aula. Espero você na próxima, quando a gente começa a falar de ética contemporânea, talvez ainda retomando alguns pontos do consequencialismo ético, do utilitarismo e pragmatismo. Mas então, até breve. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário. Eu adoro quando vocês escrevem comentários, especialmente com relação a dúvidas, né, com dicas de como produzir vídeos. Eu ainda sou bastante amador na produção dos vídeos, mas do mais eu agradeço sim. Né? Até a próxima, valeu, tchau, tchau, com Deus, falou!